todos para Deus. Lembrando que esse todos para Deus não quer dizer que nós vamos colocar todo mundo num pacote, num balaio aí e a gente vai todos para Deus dessa forma, mas cada um amando a Deus daquela maneira como a gente ouviu ontem à noite, a gente então vive para Ele. Mateus 22, versos 34 até o 40. Abra sua Bíblia em Mateus 22, 34 ao 40. Mesmo assentado, você pode acompanhar a leitura do texto sagrado que diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, pôs Jesus à prova com essa pergunta, dizendo-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Podemos assentar, meus irmãos. Você ama a Deus? Amém? Você ama a Deus? Essa pergunta, meus irmãos, ela parece uma pergunta simples, não é? É uma pergunta tão simples que se nós abrirmos aquela porta ali e formos parando cada pessoa que passar por ali e fizermos essa pergunta a eles, a resposta deles será idêntica à resposta de vocês. Será qual a possibilidade de nós abrirmos a porta ali e fazermos essa pergunta para alguém e alguém dizer que não ama a Deus? Pode ser que surja alguém que diga não ama a Deus, mas é uma possibilidade muito pequena de nós encontrarmos alguém que vai responder negativamente. Mas o que às vezes nós fazemos quando nós nos deparamos com essa pergunta é que nós respondemos ela sem nós refletirmos na grandeza dessa pergunta. E quando nós somos perguntados, a nossa resposta é automática e nós dizemos sim. Jesus, nesse diálogo, ele vai nos levar a refletir antes de dar essa resposta. E a minha proposta nessa manhã, com vocês, adolescentes, cadetes, e com a igreja também, é levá-los a refletir antes de vocês darem essa resposta a vocês mesmos. Tá bom? Então eu vou fazer a pergunta, vocês não vão responder. E a gente vai começar então a trabalhar o texto, e aí vocês vão refletir à luz do que Jesus está nos ensinando com esse texto, e no final, aí nós vamos encontrar a resposta, tá bom? Você ama a Deus? Reflita. Reflita. Quando Jesus ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, Jesus ele não está estabelecendo um ideal inalcançável. Jesus ele não está estabelecendo aqui algo que seja impossível de se alcançar. Mas Jesus ele está revelando aqui um padrão
que expõe todos nós. Jesus ele não está falando de um alvo a ser estabelecido, um alvo a se alcançar e que esse alvo é inalcançável. Não, Jesus está estabelecendo, Jesus está revelando um padrão que expõe todos nós. Porque, como a gente viu ontem, o problema do homem não é a ausência de amor. O problema do homem nunca é dificuldade de amar. O problema é que nós amamos a Deus, mas não como Ele exige que nós o amemos. Então Jesus ele vai apresentar algo mais desconfortável para as nossas vidas, ou para vidas daqueles que estavam à sua volta, e tirando os princípios, verdades para as nossas vidas, Jesus vai apresentar algo que ainda é mais desconfortável para as nossas vidas. Jesus diz: olha, ame o Senhor, o seu Deus. Essa pergunta, ela já é desconfortável para nós, à luz do que nós vimos ontem. Mas Jesus, ele torna essa pergunta ainda mais desconfortável. Ele diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele pega esse amor invisível, que é o amor que nós dizemos ter para com Deus, e ele diz: torna esse amor visível. Prova que você ama realmente a Deus, o Deus invisível, que ninguém vê, e que Ele não está aqui para dizer que você não o ama, porque Deus não apareceu ainda para dizer fulano não me ama. Ele diz: olha, agora torna isso visível, ama o teu próximo. O que Jesus está querendo trazer aqui para os seus ouvintes, em especial para aquele perito da lei, é que a maneira como você trata as pessoas revela o quanto você ama a Deus. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ele diz: esse é o primeiro e maior mandamento. Ele diz: e o segundo é semelhante a esse. Ele diz: ama o próximo. E amar o outro, tratar as outras pessoas ou as pessoas à nossa volta, vai revelar o quanto você ama a Deus. Como é que você tem desenvolvido os seus relacionamentos interpessoais? Como é que você trata as pessoas à sua volta? E aqui, queridos, o nosso próximo não é crente só, porque às vezes a gente escolhe os nossos próximos, tá? Que são aqueles que nós temos maior afinidade, são aqueles que não nos confrontam, são aqueles que não batem de frente conosco, são aqueles que nos veem fazendo coisa errada e não dizem nada. Não é somente esse tipo de pessoa aqui. O próximo é aquele que está mais próximo de mim. Por exemplo, se eu for falar de o meu próximo no âmbito familiar, eu vou dizer que a minha esposa, ela é a pessoa mais próxima de mim. Mas se eu falar de o meu próximo agora, o meu próximo é a Maria, porque é quem está mais próximo de mim. Então o próximo não é uma questão de seletividade, não é uma questão de afinidade, mas é de você tratar, é de você se relacionar com aqueles que estão mais próximos de você naquele momento. E a pergunta é: como você tem tratado essas pessoas? Jesus ele vai criar com isso uma tensão. Quando Jesus ele apresenta ali o segundo mandamento, Jesus ele cria uma tensão. Por que Jesus cria uma tensão? Porque o que Jesus está dizendo é: se você falha no amor ao seu próximo,
você revela que você falha no amor a Deus. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está levando aquele pessoal, aqueles que estão à sua volta, a refletirem. Porque é fácil eu dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, que você não vê, e que esse Deus invisível, ele não se manifestou ainda para dizer que você não o ama verdadeiramente. Mas quando Jesus ele diz, olha, ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus cria uma tensão porque ele mostra, se nós falharmos no nosso amor a Deus, toda a sua espiritualidade, toda a sua religiosidade, toda a sua capa de santidade, ela cai por terra. Jesus, ele sabe o que ele está falando, Jesus sabe o que ele queria atingir. Com isso, queridos cadetes e igreja, nessa manhã, Jesus ele não está apenas fazendo um resumo da lei. Jesus ele está expondo o coração humano. Jesus não está resumindo a lei, ele está fazendo uma exposição do coração do homem. Ele está dizendo, olha aqui o teu coração. Queridos, e quando nós nos debruçamos e nos deparamos com esse texto ele deve confrontar os nossos corações. Ele deve confrontar as nossas vidas, para que nós possamos refletir, analisar se nós não estamos tão somente como aquele perito da lei, com uma vestidura de conhecimento, com uma vestidura sacerdotal, com uma vestidura de crente, aonde os nossos lábios eles confessam um credo, eles confessam um Deus, mas onde o nosso trato com as pessoas, aonde o nosso trato com o próximo, ele não revela da habitação, ele não revela da presença desse Deus. Jesus ele está com isso redefinindo a espiritualidade. Jesus ele está apontando para algo que você, que nós mesmos, por nós mesmos, nós não conseguiríamos cumprir, nós não conseguimos cumprir. O verso 37, o texto, ele diz assim, olha aí, acompanhe na sua Bíblia. Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Jesus começa, como eu falei ontem, citando Deuteronômio 6:5. Mas eu quero que você observe que Jesus ele não está pedindo prioridade. Jesus ele não está pedindo para você priorizar Deus. Jesus ele está revelando que Deus exige, como nós falamos ontem, totalidade de nossos corações, totalidade de nossas vidas. E é interessante que cada uma dessas palavras ou desse todo que Jesus cita de Deuteronômio 6:5 tem ou carrega consigo uma significância. Quando ele diz, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Jesus está falando aqui das vontades. Todas as suas vontades, elas têm que estar abaixo desse amor a Deus. Jesus está falando de todos os seus desejos, de todos os seus afetos, e ele está dizendo, olha, todos eles têm que estar curvados a esse amor a Deus. Porque se as suas vontades, porque se os seus desejos, se os seus afetos, eles não estiverem abaixo, curvado
perante o amor a Deus, você não está amando a Deus de todo o seu coração. Você ama a Deus, como alguém que passa ali na rua responderá que ama também. Quando Jesus diz ama de toda a tua alma, Jesus está falando de identidade. Jesus está falando de vida externa e de vida interna. Não é apenas da boca para fora. E essa identidade, essa vida interna e essa vida externa, elas têm que apontar para esse amor. Eles têm que apontar para uma vida de coerência. Porque não é, queridos, dizer, não é falar, mas é viver, praticar, exercer. Quando Jesus diz de todo entendimento, Ele está falando de pensamento, de lógica, de decisões. Ele está dizendo, olha, pensamentos, lógicas, decisões, elas têm ou eles têm que ser dirigidos por esse amor a Deus. Com isso, Jesus está ensinando para aqueles homens que Deus não aceita partes de sua vida, porque era isso que aqueles mestres da lei, eles faziam. Eles criavam leis em volta da lei para agradar a Deus em partes. Nós também, em nossas vidas, nós criamos leis em volta da lei para amar em partes. Por exemplo, nós selecionamos quem nós amamos ou quem nós queremos amar. Ah, não, mas é porque o temperamento do pastor Marconi é muito forte. Eu não gosto eu amo o pastor Marconi, mas o temperamento dele é muito forte. Eu vou ficar amando aqui mesmo o pastor Cláudio, que é mais suave, que é mais tranquilo, temperamento menos forte. Ah, eu amo o fulano, ou eu não amo o fulano em detrimento, e você justifica. E aqueles peritos da lei, eles estavam fazendo exatamente isso. Eles estavam criando outras pequenas leis para tentar agradar a Deus em partes. E aí com isso Jesus vai ensinar que Deus exige ser o centro absoluto. Jesus ele vai ensinar que Deus ele não quer pequenas partes das nossas vidas. Deus ele quer ser o centro das nossas vidas. Ou Ele não é o Deus das nossas vidas. Meus irmãos, nós precisamos compreender. Nós precisamos absorver em nossos corações que Deus, Ele não compete com nada. Jesus não está fazendo aqui uma interpelação. Jesus não está fazendo aqui uma apelação, Jesus não está fazendo aqui uma defesa de Deus. Jesus ele não está aqui tentando defender Deus, porque Deus está competindo com o coração do homem, competindo com o que você ama, competindo com o que você gosta. Não, Deus ele não compete com o coração. Você precisa entender isso. Ou você se curva voluntariamente, ou o Senhor é o Senhor da sua vida voluntariamente, ou você não tem um Senhor, ou não tem Deus como Senhor. Você tem um Senhor, mas não é Deus. Então Deus não está fazendo aqui uma competição. Não é que Deus tenha medo de competição e de perder competição. Nós já vimos competição de Deus, não já? Vocês já viram na Bíblia competição de Deus? Deus competindo? Já! Na Bíblia tem de tudo, inclusive receita de pão. Não é, meninas? Tem ou não tem receita de pão? A menina não sabe onde é que é, não, mas eu não vou dizer. Vocês vão ter que ler a Bíblia todo dia procurando receita de pão, mas lá tem. E na Bíblia tem competição, falando da competição de Deus.
Os profetas de Baal, quando eles desafiam a Deus, ali é uma competição. E Deus, ele não tem medo de competir, Deus não tem receio de competir, mas Deus não está competindo, Deus não tem medo de competir. Mas Deus, ele está dizendo, olha, eu não divido o meu trono com ninguém. Eu não divido o meu poder com ninguém. Eu não divido a minha glória com ninguém. É isso que Jesus está dizendo, é isso que Jesus está trazendo ali, e a gente precisa entender isso. Não entender apenas ou tão somente com uma compreensão de informações trazidas, mas nós precisamos absorver isso para os nossos corações e nos colocar para nos submeter a Deus, para que Ele tenha o trono dos nossos corações, para que Ele seja o poder que guia as nossas vidas, para que Ele seja glorificado. Você deve responder, não é se ama a Deus, mas você deve responder o que na sua vida recebe maior amor do que Deus. Às vezes nós somos tão preocupados com a nossa reputação que nós pecamos e nós não reconhecemos os nossos pecados porque nós estamos preocupados com a nossa reputação. Ah, é o irmão Nelson. Está aqui o irmão Nelson, ele veio hoje, irmã Gracilene, irmão Nelson. Não é possível que não tenha um Nelson aqui. Porque Nelson é nome de pessoas com mais de 50. Mas enfim, querido, vamos pensar num irmão bem de 70 para 80 anos. Crente, sério, de um bom testemunho na cidade. Mas aquele irmão, ele tem um pecado da juventude, do coração, guardado ali. E às vezes toda aquela espiritualidade, toda aquele rigor, até com os próprios jovens da igreja, eles são frutos de alguém que está tentando sustentar uma reputação, porque ele está preocupado na sua reputação, em reconhecer o seu pecado, em reconhecer a sua falha. Ele está mais preocupado com a sua reputação do que com o amor a Deus. Às vezes o nosso conforto, nós nos preocupamos mais com o nosso conforto. Vamos fazer um evangelismo, vamos fazer uma ação, 3 horas, e sol, hein? E pastor, a Paulina está quente demais, o sol parece que baixou em não sei quantos metros, está pegando fogo. Mas eu não vou não, rapaz, tu é doido, olha, eu sou branquinho, ó. E se eu pegar um sol, vai dar um câncer de pele, e você está preocupado com a sua reputação, com o seu conforto, porque você ama mais o seu conforto. Eu não vou para qual é o nome da congregação? Aquela que fica perto ali depois da igreja do Robson. Eu não sei onde é não, estou tentando chutar aqui, tá? Como é o nome? Isso, Alto do São Francisco. É essa aqui mesmo. Eu não vou lá não, porque a estrada não está boa. Eu não sei nem para que rumo é o Alto do São Francisco. É ele que está me dizendo. Eu não vou para lá não, porque a estrada é ruim, pastor. Olha aí, e vai doer minha coluna. Então, às vezes, nós estamos preocupados com o nosso conforto. Mas, na verdade, isso revela, queridos, que nós amamos mais o nosso conforto
do que a Deus. Ontem, estava falando com um irmão, o da bateria. Ele perguntando se eu conhecia, lembrava do Rivelino, do Alim. Aí eu conheço, é meu amigo particular, da Barra do Corda. E ele dizendo, olha, nós fomos muitas vezes tocar, fazer intercâmbio lá em Barra do Corda, turma daqui com Barra do Corda, Grajaú também. E a gente ia no caminhão, Pau de Arara. Essa turma não quer... Eu falei, hoje a turma tem carro com ônibus, carro com ar-condicionado, ônibus com ar-condicionado, e a gente fica adulando. Eles iam para Barra do Corda, eles iam para Grajaú, para ir daqui para Trizidela. Olha aí, irmã, para Pedreiras. Então assim, a gente percebe, a gente vê que nós estamos preocupados mais com a nossa reputação, com o nosso conforto, com o nosso ego, com a nossa necessidade de poder. Queridos, se qualquer área dessas ou de outras estiver recebendo maior amor do que Deus, você já tem um ídolo funcional no seu coração. É por isso que eu falei, olha, vamos deixar para responder essa pergunta mais lá na frente, lá no final da lição. Porque se nós colocarmos qualquer outra coisa acima de Deus, nós já temos um ídolo. E é isso que Jesus está confrontando com o coração daquele perito da lei, daquelas pessoas que estão ali à sua volta. Jesus, ele não está apenas ensinando um degrau, uma escala de mandamento, quando ele diz, ó, esse é o primeiro e esse é o segundo. Não é uma hierarquia de mandamentos, não é um mandamento maior. Jesus não está ensinando sobre o que é maior. Jesus está ensinando que é uma ordem. Jesus está ensinando que esse mandamento, ele é um padrão, ou deve ser um padrão. Nós temos um padrão quando nós citamos o nosso versículo. Padrão dos fiéis. Aí ele vai dizer, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Esse deve ser o padrão, não só dos cadetes, mas esse é o padrão ensinado, esse é o padrão exposto, esse é o padrão em forma de ordem de Deus, para a vida de todo o seu povo. Queridos, e eu fiz uma exposição com os nossos jovens a respeito de Timóteo 4:12. E Timóteo, com esses 5 padrões, é muito semelhante à lei. Se quebrar um, todos os outros eles vão se esfarelar. Um padrão, o qual Jesus está revelando, ele vai revelar a nossa incapacidade como homens de amar a Deus como Ele merece. Será que nós amamos a Deus como Deus merece? Eu não amo. Vou logo me defender aqui. Eu não amo. Talvez tenha alguém aqui que ame. Você ama a Deus como Ele merece? Mas ninguém tem essa capacidade. Eu também, meu irmão. Quem tem essa capacidade é Deus. Isso, certinho. É por isso que Jesus, ele veio. O Deus se fez carne. E ele ama a Deus nessa capacidade, como ele merece. E ele se sacrifica. E agora nós temos essa capacidade quando nós nos escondemos, nos rendemos, exatamente, debaixo do sacrifício de Cristo. Nós não temos essa capacidade, Cristo tem. É por isso que nós precisamos recorrer a Cristo. Exatamente, tá? E é por isso, queridos, quando a gente percebe essa nossa incapacidade de amar a Deus como Ele merece, aponta que o ser humano precisa de redenção. Porque Deus não de tal maneira que nessa sua energia, para que tudo aquilo que Ele fez para isso, a vida eterna. É a redenção sendo exercida.
Deus, ele dá o seu filho morre na cruz do Calvário, para que nós possamos ter vida eterna e em Cristo essa capacidade de amar a Deus como ele merece. O coração do homem sem a redenção a Cristo, ele sempre adorará algo. O coração do homem sem a redenção em Cristo adorará sempre algo. E a questão é, esse coração sem redenção, ele nunca vai adorar a Deus em primeiro lugar. Deus até está lá. Deus está até no meio do coração, ali no bolo do coração. Mas ele não é o primeiro. Queridos, mais uma vez, o nosso coração, ele nunca deixa de amar. Não é a queda que faz com que o coração do homem perca a sensibilidade de amar. Por exemplo, o que leva psicopatas a serem psicopatas? É o excesso de amor. Eles amam demais, ao ponto de tirar a vida daquelas pessoas, entre aspas, que eles dizem que mais amam, porque eles amam demais e eles não se veem capazes de viver sem aquela pessoa, sem aquele algo. Então, não é a queda que faz com que o coração do homem perca a capacidade de amar, mas é que esse coração, ele ama errado. Ele ama menos Deus do que Deus merece e deve ser amado. Ele ama coisas no lugar de Deus. Será que nós não amamos coisas mais do que a Deus? Isso fica claro, queridos, quando nós temos a oportunidade. Quando nós temos a oportunidade de receber um troco a mais num comércio que o caixa se enganou, se equivocou, e ele lhe passa um troco a mais. E aí você fica ali, eu devolvo, eu fico, ou eu... E a gente mostra isso quando a gente pega aquele troco e bota no bolso. A gente mostra que a gente ama mais o dinheiro. A gente mostra que ama mais coisas do que a Deus quando nós gastamos rios de dinheiro. Isso. Desejo de ser rico. Mas os ricos não Não de dinheiros, não de valores monetários, ricos da graça de Deus. Às vezes a gente gasta dinheiro com beleza, e aqui eu não quero que vocês sejam feios, tá? Continue investindo na beleza de vocês, tá? Mas às vezes a gente gasta tanto dinheiro com beleza, roupa, maquiagem, academia, tênis, bicicleta, não sei mais o que. E quando a gente tem a oportunidade de contribuir com a causa do Senhor, com missões, acabou o dinheiro e acabou o dinheiro, a gente não tem essa mesma disposição. Uma vez eu recebi dois colegas meus na igreja de Presidente, sim, em Presidente Dutra, e aí fizemos ali um momento ofertório e saiu muita notinha de 2. Aqui eu acho que eu não vi muita notinha de 2.
Mas aí nessa igreja que eu estava lá com eles e recebendo eles, muita notinha de 2. E aí a gente saiu para lanchar. E o meu avô disse que é melhor piar que comprar coisas. Exatamente. Aí a gente saiu para lanchar. E aí nós sentamos, pedimos um hambúrguer, alguma coisa. O hambúrguer era em torno de 20, 30 reais. Aí eu fui conversando com eles também recém-formados. E aí eu conversando com eles e dizendo, olha, essa é a realidade do povo da igreja. Na hora de ofertar, a gente bota as menores cédulas. E na hora que termina o culto, a gente vai para as lanchonetes, as melhores que a gente quer, né? Principalmente se for do dia 15, do dia 1º ao dia 15, que está todo mundo com dinheiro na conta. Então, a gente vai para as melhores lanchonetes, a gente procura os melhores lanches. Não estou dizendo que é errado, viu, meus irmãos? Eu estou mostrando o quanto a gente ama mais coisas do que era Deus. O quanto a gente ama mais o dinheiro do que o próprio Deus. E é isso que Jesus ele está tentando tratar com aquele público em especial. É isso que esse texto ele tenta tratar conosco também nessa manhã, mostrando que o amor que Deus exige, ele deve ser um amor total e não um amor parcial, fracionado. Diante disso surge uma questão. Como pode ou como podemos atestar que amamos a Deus? Como é que nós podemos atestar? A gente já teve essas comparações. Deus exige um amor total, não parcial, e a gente já percebe que a gente falha nessa questão. Porque qualquer pessoa, como eu comecei aqui, você pode perguntar ali, na rua, se ela ama a Deus, ela vai dizer, eu amo. Jesus diz, olha, a forma de atestar que você ama a Deus está no verso 39. Ele diz, o segundo mandamento semelhante a esse é, ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus está dizendo, olha, o amor a Deus, ele se torna visível. Ele se torna palpável, ele se torna material quando nós amamos o próximo. A palavra semelhante que é usada no texto aqui, ela não tem a ideia, ela não tem o significado de inferior, tá? Porque na nossa cabeça, o segundo mandamento, ele é inferior ao primeiro. Não é isso? Porque um é primeiro, outro é segundo. Então, se é segundo, é inferior ao primeiro. Mas não é essa a ideia do texto. Quando Jesus diz semelhante, não significa inferior, mas significa semelhante da mesma natureza. Da mesma natureza. Não é um que completa, mas é um que apresenta, o segundo apresenta se eu estou vivendo o primeiro. Jesus ele está dizendo com isso que não são dois mandamentos separados a serem seguidos. Eu amo a Deus, eu posso amar a Deus e odiar aqui o meu irmão, eu posso fazer isso ou aquela pessoa. Não são dois mandamentos a serem seguidos, mas é um mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e um outro mandamento que aponta para essa intensidade desse amor. Não existe uma maior intensidade e uma menor intensidade aqui. O que Jesus está querendo apresentar aqui é que a maneira, a expressão de nós provarmos que amamos a Deus é amando o nosso próximo. Jesus ele diz, ame o Senhor
seu Deus de todo o seu coração. E depois ele diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, é totalidade. E amar o próximo como a si mesmo também é totalidade. Amar o próximo como a si mesmo não é poesia, não deve ser de palavras, mas é apontamento para a maneira que nós devemos nos relacionar com as pessoas à nossa volta. Sabe por quê? Porque você se protege, você se justifica, você se prioriza, você se defende, você nunca negligencia nada a si mesmo. Alguém aqui se priva de alguma coisa que você quer? Ninguém. Ninguém, nenhum de nós. Nenhum de nós nos privamos. Nós podemos ser privados de alguma coisa por não ter a capacidade ou o valor para adquirir, ou a desenvoltura que nós queríamos, e nós somos privados. Eu quero trocar de telefone. Nós somos privados, porque o limite do cartão não dá. Mas na hora que liberar, eu compro. A Renata sabe do que eu estou falando. Então Jesus diz: olha, ninguém se negligencia ou negligencia nada a si mesmo. Mas Jesus está dizendo, use esse mesmo zelo que você tem para com você. Use esse mesmo cuidado que você tem para com a sua vida. Use a mesma justiça que você aplicaria ou aplica na sua vida. Faça tudo isso agora em favor do outro. Queridos, e sejamos bem honestos conosco mesmo. Você zela por você? Eu zelo por mim. Sou preocupado comigo. Você cuida de você? Sim. Quem é que quer morrer? Ninguém quer morrer. Se tiver pressão alta, a gente vai logo procurar um médico e uma medicação para controlar a pressão. Isso é cuidado. Se você entra na academia, se você faz uma certa atividade, isso é cuidado com o seu corpo, com a sua saúde, porque você quer viver mais, você quer viver melhor. Você é justo com você? Sim. Às vezes, nós somos tão justos conosco mesmo que nós injustiçamos outros. Porque nós queremos ser justos conosco mesmo. E Jesus está dizendo, olha, use esse mesmo parâmetro, use esses mesmos cuidados com o outro. Queridos, o pecado, o problema do ser humano não é o pecado. É porque eu pequei e eu não sei amar o outro. Não, o problema em não ter amor ao próximo não é pecado, não é porque eu pequei, e não é porque eu herdei o pecado e agora eu não consigo amar o próximo. Não, o pecado e o problema de não amarmos o outro como a nós mesmos, como nós deveríamos, é porque nós não entendemos, é porque nós não compreendemos, é porque nós não absorvemos o que era amar a Deus sobre todas as coisas. O que nos leva a amar a nós mesmos mais do que nós deveríamos não são as circunstâncias externas, mas é um coração egoísta. É um coração que pensa apenas em si mesmo. E o amor que Jesus ele manda nós expressarmos para com o próximo não é apenas um mero sentimento. Por exemplo, quando alguém está passando, quando algum irmão está passando por alguma dificuldade de saúde que envolve finanças, nossa primeira reação é: vamos orar. Ok, eu não sou contra a oração, vamos orar. Mas vamos agir?
Vamos agir? Vamos no supermercado? O irmão está precisando de uma feira? Vamos no supermercado, de igreja? Vamos coletar aqui alimentos para ajudar o irmão? Ou o irmão está precisando de saúde? Quem é o irmão, dono da clínica aqui do laboratório? É o irmão? Quem é? Pronto, fale com a mãe desse rapazinho aqui, ela tem uma clínica, ele tem um laboratório, e a gente vai fazer os exames lá na clínica da mãe dele, e é de graça. É de graça mesmo. Pronto, é de graça mesmo. É isso, meus irmãos. Só que a gente diz, vamos orar. E a gente ora, Senhor, cura, supre, porque é com outro. Agora, quando é com você vai logo dizendo, pastor, diácono, fulano de tal, papai, olha, eu preciso ir em São Luís, eu preciso... Oi. Deus criou Adão e Eva. Aí depois ele foi... Não faz pergunta difícil, não. Vai. Deus criou Adão e Eva. Aí o pecado foi e deu pecado para ela. Mas o pecado não é normal. Só é o diabo que está controlando. Exatamente. A serpente ali que seduziu a mulher e que a mulher compartilhou com o homem, a serpente ali é Satanás. Exatamente. Muito bem. Meus queridos, mas quando é conosco, quando o problema é conosco, seja da feira, seja da saúde, a gente logo quer ir para a ação. E Jesus está dizendo, olha, amor ao próximo não é um sentimento. Amor ao próximo é uma ação sacrificial. E essa palavra, ela é chave nessa frase. Ela é sacrificial, por quê? Porque às vezes, meus irmãos, é um sacrifício para mim meter a mão no bolso e tirar R$50 e dizer, meu irmão, tá aqui. Não sei se vai dar para comprar o seu remédio, mas era os R$50 que eu ia comprar o meu lanche da noite. Mas está aqui. É sacrificial porque às vezes é você tirar de algo que você iria usar, fazer. É uma ação sacrificial, mas é uma ação orientada por alguém que foi transformado por Cristo Jesus. Eu não faço isso com pesar, eu não faço isso com dor, eu não faço isso com lamento. É sacrifício, sim, é sacrifício, mas não é um peso. Só quem já foi transformado por Cristo é capaz de amar o próximo como a si mesmo. Queridos, essa expressão, ela é muito séria. Ela é muito séria porque ela confronta o meu coração. Ela confronta o seu coração. Porque quando eu não manifesto amor ao meu próximo, seja ele quem for, eu estou dando demonstrativos. Eu não quero dizer que você não é, mas vou ser light com vocês. Eu estou dando demonstrativos de que eu não fui transformado por Cristo Jesus. Eu não fui. Você quer saber o quanto você falha em amar o próximo? É só você responder algumas perguntas que eu vou fazer para você. Como você reage quando você é contrariado? Qual é a sua reação? Nós estamos respondendo a pergunta: o quanto você falha em amar o seu próximo? Essa é a pergunta. E nós vamos achar a resposta através de outras perguntas. Como você reage quando é contrariado? Eu fico logo com raiva do irmão. Eu já fico logo chateado com o irmão. Como você trata aquele que discordou de você? Eu não quero mais nem conversar com ele. Corta aqui.
Corta aqui. Olha o tamanho aqui. Apaga. Acabou. Eu não quero mais nem conversa com ele. Queridos, como você responde essas perguntas mostra o quanto nós nos amamos e o quanto nós falhamos em amar o nosso próximo. As respostas dessas perguntas, elas revelam mais da sua espiritualidade do que qualquer momento dentro da igreja. Queridos, tem hora que eu me envergonho de adultos na igreja ou da igreja, porque eles são incapazes de resolver conflitos. Porque é o seguinte, agora aqui vocês são igual o Grajaú. Em todo lugar tem conflito. Conflitos de contrariedade. Eu sou contrário a uma determinada situação, a uma determinada aquisição. Mas eu fui vencido no voto. Deixei de ser contrário. Eu passei a ser um contrário vencido. E agora vou ser um contrário vencido e submisso. Ponto. É assim que se resolve, meus irmãos. Ah não, mas aí não passou, eu fui contrariado, e agora eu vou ficar minando, agora eu vou ficar disseminando, agora eu vou criar situações para que aquela ocasião, para que aquilo não aconteça. Meus irmãos, isso fala do seu amor a você mesmo, isso fala do quanto você falha em amar o próximo, isso fala da sua espiritualidade, muito mais do que quando você está aqui no momento do louvor, com os olhos fechados e levantando as mãos. Isso não é espiritualidade. Tem algumas coisas que a gente crê que não dá certo. Algumas coisas dá pecado e outras não. Sim, verdade. E outras que algumas pessoas que crêem e não dá certo. Verdade. Meus queridos, será que nós estamos amando o nosso próximo como nós deveríamos? Fazer. Será que nós estamos fazendo aquilo que Jesus está ensinando aqui? Lembrando, nós não estamos em desconexão com amar a Deus sobre todas as coisas. Nós estamos em conexão com isso, com Deus, porque amar o nosso próximo é o que vai provar se nós amamos a Deus. Se nós falharmos nesse amor com o nosso próximo, nós estamos falhando no nosso amor a Deus. E o que Jesus está dizendo para aqueles homens é: vocês dizem que são peritos, vocês dizem que estão amando, vocês dizem, mas quando vocês olham quando a gente olha para as viúvas, quando a gente olha para os órfãos, quando a gente olha para os necessitados, os mendigos, vocês estão faltando e sendo injustos com ele. Queridos, nós vamos chegar então naquilo que Jesus ele resume. No verso 40, Jesus diz assim: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que significa dizer que toda a lei e que todos os profetas dependem desses dois mandamentos? O que significa isso? O que Jesus está querendo dizer? O que Jesus está querendo transmitir? Jesus ele está querendo dizer, olha, toda a Escritura, todo o ensino de Deus se apoia nesses mandamentos. Toda a espiritualidade da vida cristã, todo o testemunho, tudo que você faz é avaliado pelo seu amor a Deus sobre todas as coisas e sobre como você ama o próximo como a si mesmo.
Você pode até conhecer a Bíblia de capa a capa, e talvez, creio eu, que tem aqui muitos irmãos que já leram a Bíblia de capa a capa, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Você pode, deve fazer isso. Você pode até frequentar todos os cultos semanalmente, exercer funções na igreja, dentro da comunidade, ser influente e até um ajudador de pessoas que precisam. Você pode prestar serviços para a igreja, como muitos prestam serviços, mas se você falhar nesse amar a Deus, se você falhar nesse amar ao próximo, nada disso, meus irmãos, tem sentido, nada disso é verdadeiro. O apóstolo Paulo, quando ele escreve em 1 Coríntios, eu não vou dizer que eu estou terminando porque ainda falta um pouquinho. 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo ele diz assim: se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos, mas se não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa, como um símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, se eu souber todos os mistérios e todo o conhecimento, tiver uma fé capaz de transportar os montes de colinas, se não tiver amor, eu nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, o amor se alegra com a verdade, o amor sofre, o amor crê, o amor tudo espera, tudo suporta. Queridos, é assim que nós devemos amar. É dessa forma. É interessante que 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala até de dar os bens aos pobres. Apóstolo, isso é amar o próximo? Depende. Dar bens aos pobres pode não ser amar o próximo. Você pode fazer isso só para vender uma imagem de que você é bom. Não sei se vocês já viram eu não sei se é trend, os adolescentes me ajudam. Eu acho que não é trend não, é aquele videozinho curto que viraliza aí. O cara que vai no salão, passa na frente do salão de cortar cabelo, aí o cara pergunta, quanto que é o corte de cabelo? O cara diz, é tanto. Você tá aqui, aí o cara, tu quer uma água? Aí dá uma água, aí joga água propositalmente no olho do cara, o cara passa aqui a mão, aí tudo. Tu quer um lanchezinho? Enquanto chega a tua vez, ele dá um lanchezinho, quero e tal, e tudo. Aí depois corta, paga, aí ele faz um vídeo, uma montagemzinha. Olha, o mendigo chegou aqui, estava com fome, eu dei um pão para ele estava morrendo de sede, eu dei uma água para ele estava todo cabeludo e tal, e eu ofereci um corte de cabelo, deixei ele, e quando eu cheguei, perguntei, tu mora onde? Ele disse, na rua fulana de tal, mas só pegou a rua. E ele saiu daqui todo feliz, obrigado. É mais ou menos isso. Eu faço o bem para que a sociedade faça um recorte da minha espiritualidade. Isso não é amor. Isso não é amar a Deus, isso não é amar ao próximo. Eu gosto de 1 João, capítulo 4, nós estamos fazendo uma exposição em 1 João, na segunda igreja. E 1 João 4:20 diz assim, se alguém diz amar a Deus, mas odeia o seu irmão, ele é mentiroso. João, ele tem a mesma percepção aqui de Mateus, ele tem a mesma compreensão de que amar a Deus sobre todas as coisas é amar o próximo na prática. Nós precisamos, meus irmãos, compreender que o fundamento da vida cristã não é um moralismo externo. Às vezes nós estamos preocupados com um moralismo externo, com o que os outros veem, com o que os outros pensam, com o que a sociedade vai dizer, e nós vamos guardando, acumulando os nossos pecados, os nossos vícios da carne, e a gente vai vivendo ali uma capa
E nós esquecemos que a vida cristã não é esse moralismo, mas a vida cristã é um coração regenerado. É um coração regenerado onde agora esse coração ama a Deus acima de tudo e acima de si mesmo, ao ponto de ele reconhecer publicamente, se humilhar, de ele amar o seu próximo como a si mesmo. Nós precisamos atentar para o que o texto bíblico nos ensina. Esse mandamento, ele não apenas orienta, meus irmãos, esse mandamento ele condena. Ele condena porque ninguém aqui ama a Deus perfeitamente. Esse mandamento, ele condena porque ninguém ama o próximo perfeitamente. E sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina a olhar para Cristo. Se eu não consigo amar a Deus perfeitamente, se eu não consigo amar o próximo perfeitamente, eu devo olhar para quem olha, como disse o nosso cadete aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, ele disse, olha, eu fiz o que vocês não podem fazer, olhem para ele. Davi, pronto, obrigado Davi, o Davi aqui nos ajudou. Jesus, ele não apenas ensinou sobre o amor, mas Jesus, ele viveu perfeitamente o amor. Cristo amou o Pai em sua totalidade absoluta. Cristo amou o próximo ao ponto de ir à cruz em demonstração de amor. Em Cristo nós podemos ver o amor perfeito de Deus em obediência. Em Cristo nós podemos ver o amor perfeito ao próximo em sacrifício. E quando nós olhamos para Cristo, nós começamos a entender que a caminhada da fé, a caminhada da vida cristã, a caminhada do amor a Deus e ao próximo, ela não começa amando corretamente, mas ela começa quando nós somos transformados pelo amor de Cristo, para assim nós podermos amar também. Meu pastor. Oi, Davi. Celebrar o Senhor dos moradores da terra, seja o Senhor aqui e apresentar a Ele. Sabei que o Senhor é Deus. E até a sua vontade. Exatamente, foi Ele que nos fez. Nós somos seu povo, ovelhas do seu pastoreio. Queridos, quando nós estamos em Cristo, quando nós olhamos para Cristo, nós somos povo de Deus. É Deus, exatamente. A pergunta que eu quero lhes fazer é: o seu coração, ele já foi transformado por Jesus para amar corretamente a Deus e as pessoas? O seu coração, ele já foi transformado por Jesus para amar corretamente a Deus e as pessoas? Queridos, o ensino de Jesus aqui não é um pedido. Não é um pedido para você ajustar. Eu vou ajustar a minha forma de amar a Deus aqui. Eu vou ajustar a minha forma de amar as pessoas. Aqui o ensino de Jesus não é um pedido de ajustes superficiais para a sua vida, mas é um confronto. Jesus está levando os seus ouvintes a um confronto. Um confronto para diagnosticar quem está no centro da sua vida. É um confronto para nós diagnosticarmos, adolescente e igreja, o que está no centro da nossa vida. Porque sem uma vida, sem um coração voltado totalmente para Deus, não existe amor verdadeiro para o outro. E sem isso não existe cristianismo. Sem isso não existe vida real com Deus, existe vida religiosa. Queridos,
E o que tem nas igrejas, nas comunidades, pessoas vivendo vidas religiosas. Adolescentes, não se acostumem, não se habituem com o ambiente da igreja. Porque o ambiente da igreja, ele também é perigoso quando nós nos habituamos com ele, quando nós normalizamos ele, quando nós não temos mais temor e reverência a ele. Nós corremos o risco de sermos apenas moralistas, de sermos apenas peritos da lei, que conhecem, que argumentam, que falam, mas que não vivem um amor absoluto a Deus, que não vivem um amor absoluto ao próximo. Viver um para o outro e para Deus não é uma sugestão, é um resumo da vida cristã. Mas de uma forma de conhecer. Exatamente. Só é possível em um coração rendido, só é possível em um coração regenerado, governado por Cristo, viver um para o outro e todos para Deus. O seu coração, ele está rendido, ele está regenerado e ele está governado por Cristo. A minha oração, a minha petição é que sim, mas se não, você tem diante desse texto, diante dessa oportunidade, você tem uma porta aberta para que você possa dizer: Senhor, olha, eu estou há 20, 30, 40 anos na igreja, mas o meu coração nunca se rendeu totalmente ao Senhor. Eu nunca fui regenerado totalmente ao Senhor. Eu tenho reservas na minha vida, eu tenho áreas que estão encobertas e que o Senhor precisa tratar para que o Senhor possa governar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos para nós orarmos, e eu queria que você olhasse para o seu coração, olhasse para a sua trajetória como cristão. E pastor, Mateus 6:10 diz assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nossa teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim que nós perdoamos nossos devedores, e não nos tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu o reino, a honra, a glória e o poder. Amém. Bondoso Deus, amado Pai, aqui, Senhor, estamos nós, diante, Senhor, da Tua palavra, diante do Teu povo, ó Deus, e nós temos sido desafiados, Senhor, na noite de ontem, na manhã de hoje, a olhar, Senhor, para os nossos corações, a olhar, Senhor, para a maneira como nós temos caminhado a nossa vida cristã. Ó Deus, e talvez ao fazer essa reflexão, essa análise, nós percebamos, Senhor, que nós estamos muito semelhante àquele perito da lei. Nós conhecemos as sagradas letras, nós conhecemos os mandamentos, nós falamos do Senhor, mas nós temos falhado, Senhor, no nosso trato. No nosso trato com as pessoas, nós temos falhado, Senhor, no nosso trato com o nosso coração diante do Senhor. Às vezes nós temos colocado coisas dentro do nosso coração que tem roubado o trono do Senhor, a glória do Senhor. E o que nós queremos te pedir, Deus, nessa manhã, é o que o Teu Espírito Santo atue no nosso meio, atue no coração desses adolescentes, para que eles possam, Senhor, identificar, para que eles possam, Senhor, se despir desses ídolos que estão tentando seduzir os seus corações.
Quero te rogar, Deus, pelos irmãos que estão na sua vida adulta, que talvez, Senhor, não tiveram o confronto da palavra que esses adolescentes estão tendo nesses dias. E que talvez, Senhor, eles não se despiram de ídolos e esses ídolos ainda hoje estão entronizados nos seus corações. Ó Deus, dar aos teus servos a graça, a humildade de destronar cada ídolo dos seus corações, para que eles possam, Senhor, amar verdadeiramente o Senhor como Deus único que o Senhor é. E que esse amor ele seja manifesto, ele seja visível, não apenas nas relações dentro da igreja, não apenas, Senhor, naquelas relações preferenciais, mas, Senhor, em todo o trato com as pessoas à nossa volta. Dispensa graça, Deus, dispensa favor sobre a vida desse teu povo aqui reunido. Que eles possam, Senhor, entender o que é caminhar com o Senhor, o que é ser um para o outro e todos para o Senhor. É te amar como o Senhor merece e deve ser amado. É amar o nosso próximo como a nós mesmos, com todo cuidado, com todo zelo, com toda a justiça. Nos dá essa graça, Deus, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. A palavra